Meus queridos, hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante que vai diferenciar suas análises quando você estiver olhando as suas ações. A gente vai falar de um dos indicadores mais importantes que existem dentro das empresas e eu vou te provar o porquê que ele é importante e vou te mostrar uma coisa que pouca gente comenta aqui na internet. Você vai ver. E aí a gente vai passar por 3 fases nesse vídeo. O indicador que a gente vai discorrer é sobre o ROI, Return on Equity. Então a primeira fase aqui é sobre como eu calculo realmente esse ROI, se ele realmente, nesses aplicativos aqui de consolidação de dados, por exemplo, que no Investidor 10 está aparecendo que o Banco do Brasil está com um ROI de 8,71. Será que é esse número mesmo? Como que eu chego nesse número na prática? Qual que é a fórmula? Como que eu uso? Como que eu olho lá no balanço para poder calcular? A gente vai fazer um cálculo aqui para você identificar isso na prática. Então você vai entender o que é o ROI, como que calcula e a gente vai calcular na prática. Segundo ponto, por que ele é importante? Porque de nada adianta você saber calcular o ROI, tá cheio de gente que sabe calcular o ROI e não sabe para que ele serve. Por que ele é importante? Será que ele é importante mesmo? Quanto de ROI é o ideal? Será que 5% de ROI basta? 8% é melhor? 10, 15? Será que um ROI de 50% é bom? A gente vai entender para que ele serve, como que ele te remunera, para você acionista. Porque se a gente não trazer isso para nossa realidade, né, o que serve para mim acionista, de nada adianta. E terceiro ponto, a gente vai falar sobre um negócio que poucas pessoas falam, que é o ROI equivalente. Nem tem aqui, você não vai achar em lugar nenhum. Você encontraria só na mentoria e agora eu tô abrindo com vocês aqui no canal. Vocês vão aprender, eu fiz um backtest bem legal e esse vídeo aqui é em oferecimento do Flávio, que foi um dos alunos, mandou uma pergunta muito interessante e ela foi tão interessante, mas tão interessante que eu decidi gravar um vídeo sobre. Então já pega sua caneca de café aí, dá um gole no cafezão e bora lá. Então primeiro vamos entender o que é o ROI. Já pega papel e caneta para anotar, aí você revisa com 24 horas e depois você revisa com 7 dias. Se você fizer essas 2 revisões em tudo que você estiver aprendendo, em inglês, investimento, qualquer coisa que seja, sua matéria aí na faculdade, qualquer coisa que você estiver aprendendo, revisar em 24 horas e revisar em 7 horas, já aumenta em 82% em média a sua fixação de longo prazo. Se você adicionar essas revisões, uma revisão mensal e uma revisão semestral, quase 90% de fixação. Ou seja, 80-20, lá, a regra de Pareto das técnicas de memorização é você revisar em 24 horas e em uma semana. É fácil demais, é muito fácil, não faz sentido. E olha que eu gastei muito dinheiro, porque pensava que a memória era muito ruim, comprei muito curso de memorização no Carequinha, se não me engano é Renato Alves. É o Renatão Alves mesmo, esse cara aqui me ensinou muita coisa, hein? Aplica essa técnica aí pra você não dar certo. Então vamos aqui para a tela preta e vamos entender de uma vez por todas o que é esse ROI, que ele é traduzido como return, ou seja, retorno on, que é sobre, e equity, que é patrimônio líquido. Então é retorno, vou descrever aqui em português, ó, retorno sobre patrimônio líquido. Vou colocar abreviado aqui para caber na tela, tá? Então retorno sobre o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido das empresas? Aí preste atenção, para você não se perder aqui na linha de raciocínio. O patrimônio líquido de uma empresa nada mais é do que os ativos menos os passivos. O que é o ativo da empresa? É tudo aquilo que coloca dinheiro dentro do bolso da empresa, tá? De maneira bem didática aqui, coloca dinheiro na empresa, no balanço, no fluxo de caixa da empresa, inclusive para você também. E os passivos é tudo que tira dinheiro do caixa, tira dinheiro. Por exemplo, coisas que colocam dinheiro dentro do caixa. Ela tem um ativo que ela comprou, esse computador aqui é um ativo da geração de dividendos. Ela coloca dinheiro no nosso bolso. Por quê? Porque eu tenho que usar esse computador para gravar o vídeo e através do vídeo o YouTube me paga um pouquinho lá de AdSense. Então é um ativo, coloca dinheiro dentro do meu bolso. Passivos, coisas que tiram dinheiro do bolso da empresa. Como assim? Ó, vou pegar o exemplo da geração de dividendos. A gente vai fazer um evento gratuito com 3 lives de uma imersão chamada Tríade dos Dividendos, no dia 4, 5 e 6 de novembro. Vai ser totalmente absurdo o conteúdo, vai ser uma coisa de louco e eu preciso te convidar, preciso deixar a maior parte das pessoas sabendo desse evento para que a galera consiga participar. Primeiro, para poder aprender, porque lá eu vou te ensinar como que você cria uma carteira forte, resiliente, que vence o IPCA, que vence as médias no mercado, que te aposenta uns 5, 10, 15 anos mais cedo do que você imaginava, além de te ensinar a escolher as melhores ações, os melhores fundos imobiliários da bolsa, de maneira mais simples, mais didática, mais prática impossível. E na terceira aula a gente vai falar como você consegue manter isso ao longo prazo, para você não ir perdendo poder de compra e você conseguir aposentar seus filhos, seus netos e deixa, né, normalmente a herança só dura até a terceira geração, mas enfim, pelo menos você passou adiante, você fez sua parte.
parte. E aí, pra poder fazer as pessoas saberem disso, eu tenho que gravar anúncio, coisa que eu odeio gravar anúncio. Então eu tenho que gravar um anúncio, dia 4, 5 e 6 vai ter lá live, hein? Clica aqui no Saiba Mais pra você se inscrever. Eu faço esse tipo de anúncio. E pra poder eu mostrar isso pra você, eu tenho que pagar. Então é um passivo, é um investimento, eu tô tirando dinheiro do bolso. Aí pense, se eu anuncio pra você, você não clicou aqui no link da descrição, não escaneou o QR Code, não foi lá assistir as aulas, pô, foi um dinheiro que eu gastei à toa, né? Infelizmente você perdeu uma das melhores imersões da sua vida. Vou usar outra empresa como exemplo. Ela também quer fazer anúncio, só que ela não tem dinheiro em caixa. Aí ela precisa pegar dinheiro emprestado. Virou passivo também, porque é uma dívida. E a dívida tira dinheiro do bolso. Por quê? Porque tem que pagar juros todos os meses. Todos os meses tem que pagar juros. A geração de dividendos, por exemplo, não tem necessidade de fazer dívida ainda. Quer dizer, então, que não tem passivo, Léo? A passivo é só dívida? Não. Outras coisas que tiram dinheiro do bolso. Por exemplo, fornecedores. Fornecedores entram na linha de passivo das empresas. Então, o que é o patrimônio líquido? É basicamente os ativos menos os passivos. E aí eu tenho aqui realmente o que a empresa é. Porque se eu pego todos os meus ativos, vamos supor que dá 10 reais, todos os meus passivos, e eu tenho 5 reais de passivos, o que é a empresa realmente? A empresa realmente, o patrimônio líquido da empresa é, se ela vender todos os ativos e quitar todas as suas dívidas, vai sobrar só 5 reais. Então o patrimônio líquido é o quanto que sobra da empresa. Se eu pegar todos os ativos e quitar os passivos, quanto que sobra? Que é diferente, por exemplo, do EV, o Enterprise Value, que aí já pode ficar para outra aula, né? Mas perceba, eu tô querendo saber no ROI, pra gente não se perder aqui na linha de raciocínio, que quanto eu tenho de retorno, ou seja, quanto eu tenho de lucro líquido sobre o patrimônio líquido, que é literalmente os meus ativos menos os meus passivos. O que a empresa sobra se eu fosse realmente liquidar tudo? Eu vou liquidar os ativos para poder pagar todos os passivos e vai sobrar isso. Esse é o patrimônio líquido da empresa. Quanto que eu consigo com a minha operação vendendo bombom, com a minha operação gravando vídeo, quanto que eu consigo de fazer de lucro líquido com esse patrimônio líquido que eu tenho dentro da empresa? Entende? Isso que é o ROI. Então como que fica a fórmula do ROI? Vou colocar ela aqui de outra cor, ó. Colocar aqui de amarelinho para você ver, ó. ROI significa retorno. O que é retorno? É lucro líquido. Então é lucro líquido dividido pelo PL. PL de preço sobre lucro? Não, PL de patrimônio líquido. Então é fácil, Léo. É fácil demais da conta. É quanto de lucro líquido a empresa consegue gerar, dividido pelos ativos menos passivos. Olha que bonito. Lindo, 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 lindo. Antes de calcular ele na prática com você, abrindo algumas DREs de algumas empresas, a gente já consegue chegar em alguns pontos aqui. Primeiro, eu quero muito lucro líquido, não é? Se eu tenho, por exemplo, 10 de lucro líquido dividido por 100 de patrimônio líquido, quanto que é o ROI? 10 dividido por 100 dá 10%. Se eu gosto do lucro líquido e eu quero mais lucro líquido, imagina que eu subi este lucro líquido de 10 para 30 e o patrimônio líquido ficou o mesmo, 100 reais. Quanto que subiu o ROI agora? Agora o ROI é 30%. Ou seja, ponto aqui de checkpoint, né? Checkpoint. Para ficar gravado na sua memória, a próxima vez que a gente discutir sobre, você já começar daqui. Me parece, Léo, que quanto maior o ROI, quanto maior, melhor. Por quê? Porque significa que eu faço mais lucro líquido a um patrimônio líquido menorzinho. Então, este de 30%, a empresa tem só 100 de patrimônio líquido, ela gera 30 de lucro. Essa outra empresa hipotética, ela também tem os mesmos 100 de patrimônio líquido igual a de cima, mas ela só consegue fazer 10 reais de lucro líquido. Pô, então essa empresa aqui, teoricamente, a operação dela dá mais lucro. Ela precisa de menos patrimônio líquido para poder gerar mais lucro. Quanto maior o ROI, melhor. Um ROI de 5, aí a gente vai subir nas escadinhas, né? Porque não necessariamente um ROI de 20 é melhor do que um ROI de 25. Você tem que olhar outros parâmetros. Mas se a gente fosse olhar só pro ROI, a gente tá com aquela tapa-olho do cavalo aqui e olha só pro ROI, só enxerga o ROI. Aí o ROI, quanto maior, melhor. O ROI de 25 vai ser melhor do que o ROI de 20. O ROI de 40 vai ser melhor do que o ROI de 10. Se a gente não avalia mais nada, entende? Esse é o primeiro ponto da nossa avaliação quantitativa. Você vai aprender muito mais dentro da imersão e posteriormente na mentoria. Então olha só, dito isso, vamos calcular na prática? Porque a primeira coisa aqui, o primeiro checkpoint do vídeo tá ok. Você aprendeu o que é o ROI, como que ele é calculado e se é bom, maior ou menor. Vamos agora para a prática. Vou pegar aqui uma empresa qualquer, ó. Vou pegar aqui BB Seguridade e vou pegar Klabin, que foram dos dois vídeos anteriores do Rumo ao 100K, né? KLBN4. Então, ó, vamos pegar essas duas aqui. A gente vai abrir o release de resultado delas, tá? Então, vamos procurar aqui, ó. No segundo, o último resultado que temos é do segundo trimestre de 2025. A gente vai pegar o release de resultados. Então, olha só, abri aqui o documento da BB Seguridade primeiramente. Estamos aqui com o release de resultados. E aí você vai dar um Ctrl F, ó. Aperta Ctrl F. E aí você vai digitar balanço patrimonial, tá? Tô te ensinando os macetes
macete aqui, que senão você ia ficar caçando muito tempo. Digita balanço patrimonial, aí você vai descendo. Normalmente fica lá nas últimas páginas, tá? E no caso aqui da BB Seguridade, a gente tem que olhar esse balanço patrimonial da holding, que é toda a BB Seguridade. Não sei se você lembra, mas já gravei esse vídeo aqui explicando sobre a BB Seguridade, onde você pega a BB Seguridade e ela tem vários bracinhos, né? Então tem a BB Seg, tem a BB Corretora, tem a Brasil Prev, tem a Brasil Odonto, enfim, Odonto Prev, né? Então a gente tem aqui a holding, que é tudo junto. E aqui a gente já tem, ó, lá no balanço patrimonial, a gente vai pegar o patrimônio líquido. Patrimônio líquido. Então lá em março de 2025, quanto estava o patrimônio líquido da empresa? Exatamente. Isso aqui, ó, tá aqui, ó. Vou sublinhar aqui para você ver, ó. Patrimônio líquido, aqui você consegue ver em março de 2025, e aqui em junho de 2025, vou pegar o mais atual, ó, 9,3. Esse é o patrimônio líquido da empresa, beleza? Inclusive, isso aqui é legal, porque você consegue ver que o patrimônio líquido, ele pode subir, ele pode cair, depende do lucro retido, depende de um monte de coisa. Mas isso é assunto para outro vídeo também. Então a gente pega aqui o patrimônio líquido da empresa, vamos pegar aqui, ó, já vamos deixar salvo aqui na calculadora, 9.361.888. Vou deixar abreviado aqui mesmo, tá? E aí, o que a gente precisa agora? Do lucro líquido, não é verdade? E qual foi o lucro líquido? A gente acha o lucro líquido na DRE. E aqui a gente consegue ver, ó, o que foi de lucro líquido recorrente no primeiro e no segundo tri. Inclusive, já calculamos aqui o lucro líquido projetivo. Como a gente precisa ver e calcular o ROI, que é lucro líquido sobre patrimônio líquido, um detalhe, né, que esqueci de mencionar, é que todos esses indicadores, exceto pequenas exceções, são medidos em 12 meses. Então, o ROI a gente vai medir no lucro líquido dos últimos 12 meses. E aí, o patrimônio atual, né, o patrimônio líquido atual. Você não vai pegar o patrimônio líquido dos últimos 12 meses, que ele vai mudando. Então, a gente pega o patrimônio líquido atual, quanto que tá agora, e divide pelo lucro líquido dos últimos 12 meses. Porque senão, você poderia pegar aqui e se enganar, né? Pegar o lucro líquido deste tri, por exemplo, 2.240.092, e dividir pelo outro número lá, que é o patrimônio líquido. Ó, se a gente dividisse aqui, a gente teria um ROI de 23%. Só que este ROI é o ROI real? Não. Por quê? Porque eu estou usando o lucro líquido mensal. Eu tenho que usar o lucro líquido anual. Aí eu tenho um ROI de verdade. Então vamos calcular aqui, fazer uma projeção bem básica aqui, ó. 1.995.987 foi o lucro que ela teve recorrente, tá? Do primeiro tri, mais 224.093. Isso aqui foi o lucro recorrente do segundo tri. Então no primeiro semestre ela teve este lucro líquido aqui. E aí a gente vai só multiplicar por 2. Vou só multiplicar por 2, considerando que ela vai manter o mesmo lucro. E vou, inclusive, como as perspectivas para a BB Seguridade é cair um pouquinho o lucro, eu vou tirar aqui, ó, $500 milhão, tá? Ou seja, o lucro líquido dela, projetivo, já jogando $500 milhão para baixo, seria 7,9 bi. Então agora eu consigo fazer, ó, 7,9 bi dividido pelo 7,9 bi, que é o lucro líquido anual projetivo. Você pode pegar do ano passado, se você quiser calcular também. A gente tá projetando os próximos 2 meses, dividido pelo patrimônio líquido atual. Dá quanto de ROI? Olha lá, 85% de ROI. 85% de ROI. Ah, Léo, consigo fazer isso em todas as empresas? Consegue. Olha que bonitinho. Vamos fazer aqui na Klabin também? Inclusive, ó, no dia 4 de novembro a gente terá resultado do terceiro trimestre da Klabin. Se você quiser assistir uma análise daquele modelinho, é só você clicar aqui para se inscrever no canal, que com certeza vou trazer esses resultados dessas principais empresas aqui no canal, beleza?